Muito bem, então, senhora deputada, senhores deputados, vamos reiniciar, desta vez sobre o mesmo requerimento do Chega, a audição da senhora Diretora de Recursos Humanos da Portway, que é a doutora Rita Reis. Doutora Rita, o modelo de funcionamento não é nada de estrambólico, é muito simples. Os senhores deputados têm numa primeira ronda que colocam-lhe as questões ou as considerações que entenderem e a doutora, no mesmo tempo disponível, responde às questões. Depois há uma segunda ronda em que aí as questões são colocadas de uma forma mais breve em conjunto e a doutora Rita responde em conjunto às questões novas ou as que ficaram para trás por responder e faz as conclusões que entender. Portanto, é este modelo, eu vou informando. E como o requerimento é do Chega, quem começa a colocar questões é exatamente o Chega e vai ser o senhor deputado Filipe Melo, do Chega. Então, o senhor deputado Filipe Melo tem 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e um cumprimento especial à Sra. Rita Reis, a quem agradeço a vinda a esta comissão, para que nos possa dar a sua opinião também acerca desta temática do nosso requerimento. Já tivemos a oportunidade de ouvir há breves minutos o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier também, e indo diretamente às questões, Doutora, eu gostava de dar nota, primeiro, da nossa principal preocupação que nos levou a submeter este requerimento, que tem a ver com a questão da segurança, o safety aeroportuário. Como foi dito aqui, inclusive, e confirmado, inclusive, pelo Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, que há trabalhadores. Nós denunciamos isto e o Sr. Engenheiro confirmou, dizendo que os horários de entrada dos trabalhadores do handling, a ausência de transporte adequado e a horas para que eles entrem ao serviço, obriga a que durmam dentro do aeroporto. E esta é a primeira questão. A doutora tem conhecimento que há trabalhadores de handling a dormir dentro das instalações do aeroporto, a comer dentro das instalações do aeroporto. Se acha que é admissível, não só por uma questão de dignidade humana, mas também por uma questão de segurança para o próprio aeroporto, que trabalhadores, e neste caso trabalhadores estrangeiros, extracomunitários, que não falam uma palavra em português, façam a sua vida dentro do aeroporto. Essa era a primeira questão. A segunda questão que eu gostava também de colocar é se a doutora sabe que existe um trabalhador que é procurado por vários crimes em 5 estados do Brasil. É um trabalhador brasileiro que opera num dos aeroportos e que é procurado por vários crimes, por 5 estados brasileiros. E pergunto-lhe se a doutora, enquanto diretora de Recursos Humanos e responsável máxima pela contratação de trabalhadores para esta área, se a doutora dá primazia ao preço, ao fator preço ou ao fator qualidade, tendo em conta que o preço a pagar em nada se coaduna com as necessidades de segurança que nós temos para os aeroportos. Nós sabemos que um trabalhador nepalês, do Paquistão, do Bangladesh, que não exige os mesmos salários que um trabalhador qualificado como português. É natural. Não exige. Aceita, até porque não paga residência porque dorme no aeroporto, come no aeroporto, não paga transporte, é efetivamente um trabalhador mais barato. Eu sei, nós sabemos, que o objetivo de qualquer empresa é a maximização do lucro. Naturalmente. E a Portway está no mercado precisamente para ter lucro. Agora, o lucro não pode pôr em causa
a segurança de um aeroporto. O lucro não pode pôr em causa a segurança de um país. E isto aconteceu. A doutora saberá, certamente, e vou-lhe mostrar aqui uma notícia, que diz: Tribunal absolve argelinos que fugiram do aeroporto de Lisboa. Fugiram. A doutora sabe porquê que fugiram? Porque, infelizmente, ainda temos, nos dias de hoje, contentores, onde os trabalhadores de handling se equipam, comem, descansam, ou seja, ficam fora da zona de controle. E essa zona de controle é por onde estes argelinos, tunisinos e outros casos afins fogem. É por aí que eles fogem. Portanto, mais uma vez, a falta de investimento em condições nos trabalhadores, a falta de investimento na sua formação, principalmente na língua portuguesa, e a falta de salários dignos e correspondentes à qualificação dos portugueses que lá operam, origina isto. E era isto que eu perguntava à doutora, se concorda com a minha afirmação que a política de contratação que estas duas empresas, no caso Portway e Menzies, levam a cabo, políticas de salários baixos, de deixar as pessoas a dormir e a comer dentro do aeroporto, se põe em causa ou não a segurança aeroportuária e a segurança do país. Naturalmente que aqui se juntam outros fatores, que naturalmente não vou perguntar à doutora porque não tem rigorosamente nada a ver com essa decisão, que foi a extinção do CEF levada a cabo pelo Partido Socialista, mas isso naturalmente que não compete à doutora pronunciar-se sobre isso. O que eu gostava de lhe perguntar é: acha justo, acha digno salários que, e não me vou referir muito mais, salários base, Sr. Deputado. vou concluir, Sr. Presidente, salários base de 608 euros, que nós temos aqui documentados, a trabalhadores portugueses, e com a ajuda do PS, com o salário mínimo nacional obrigatório, que já vai em 880, salário base 608 euros, se não ouviram bem, e depois com todos os subsídios, horas extras e por aí fora, passam para um salário miserável de 892 euros. Doutora, o que eu lhe pergunto é com estes salários, é com esta dignidade que nós vamos garantir a segurança dos nossos aeroportos e do nosso país? Está feita a Muito obrigado. pergunta. Sr. Deputado. Olha, se o Sr. Presidente não se importar, distribui para vocês verem a miséria que vocês fizeram ao país. A miséria que nós fizemos ao país. Vocês fizeram, em 8 anos. Temos que aguardar um bocadinho. Ora bem, Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, se tiver algum documento que queira que seja distribuído na Comissão, faça o favor de entregar à mesa. Se quiser distribuir algum documento pela Comissão, faça o favor de entregar à mesa e assim o farei. Entretanto, os senhores deputados, os vários senhores deputados, todos os senhores deputados, menos a senhora deputada, acabaram de criar as condições necessárias para a doutora Rita poder responder e, portanto, faz favor, doutora. Vamos ouvir... Senhores deputados, essa conversa podem-na ter noutra ocasião, seguramente. A doutora Rita está aqui para responder às questões que os senhores deputados entenderem, já foram colocadas, e agora vamos mesmo ouvir a doutora Rita. Faz favor, doutora Rita, liga o microfone e tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para estarmos aqui a explicar aquilo que são as vossas perguntas. Espero responder a todas e vou-me focar ponto a ponto. Relativamente à sua primeira pergunta, portanto, quando nós recebemos o requerimento que falava em pessoas a viver dentro do aeroporto, ficámos alarmados e fomos, obviamente,
tentar perceber se há trabalhadores da Portway nestas condições. E, na verdade, aquilo que não conseguimos apurar nada, portanto, tanto quanto sabemos, não há trabalhadores da Portway a viver dentro do aeroporto. Para apenas esclarecer, temos, para nós, a mobilidade e a acessibilidade do aeroporto de Lisboa é um desafio. As primeiras pessoas, o primeiro horário da manhã tem horário de entrada às 4, a essa hora não há transporte público. Enfim, as pessoas são livres de viver onde entenderem e onde puderem. E nós não conseguimos assegurar transporte para todos os nossos trabalhadores. Temos um plano de ajuda ao estacionamento desde 2021, mas estamos à procura de respostas mais abrangentes. Neste momento, a rede de transportes públicos, tanto em termos de amplitude horária quanto em termos de rede, não dá resposta. Seria uma grande ajuda a melhoria dos transportes públicos nestas duas matérias, quer em relação à abrangência da rede, quer em relação à amplitude horária. Portanto, é um desafio para nós e, por isso, há trabalhadores que apanham o último transporte da noite, que, salvo erro da minha parte, será 1h para entrarem às 3h30, 4 horas. Não vão, obviamente, dormir, vão passar tempo, mas, portanto, respondendo à sua pergunta, de facto, nós não temos trabalhadores a dormir no aeroporto. Os trabalhadores, dentro do seu horário de trabalho, fazem as suas refeições dentro dos espaços que estão previstos e definidos para o efeito. Relativamente aos trabalhadores estrangeiros e à política de recrutamento, o recrutamento e a seleção, do ponto de vista dos recursos humanos, que é nessa qualidade que estou aqui e acerca da qual eu posso responder, o processo avalia a compatibilidade entre o perfil requerido para a função e o perfil pessoal do trabalhador. Avaliada e concluída essa compatibilidade na área dos recursos humanos, o trabalhador ou candidato a tal submete o seu pedido de cartão de acesso às áreas restritas do aeroporto numa plataforma da ANA e esse processo tem o documento de identificação, tem o certificado de 2 formações de security e de safety, tem um inquérito pessoal em que o trabalhador explica qual foi o seu percurso nos últimos 5 anos e tem o certificado de registro criminal ou português ou dos países por onde passou nos últimos 5 anos. As autoridades fazem este background check e emitem ou não emitem o cartão quando entendem que existe idoneidade do trabalhador ou não existe para trabalhar no aeroporto. Portanto, do ponto de vista dos recursos humanos, avaliamos a compatibilidade entre o perfil requerido e o perfil do trabalhador. O background check e a idoneidade para trabalhar no aeroporto é avaliada pelas autoridades e, nessa sequência, é emitido o cartão de acesso às áreas restritas. Relativamente aos salários, a Portway aplica uma tabela salarial que está prevista, aliás, 2, que está previstas nos acordos de empresa, que são, aliás, do domínio público. Cumprimos a lei na íntegra e, portanto, não pagamos abaixo do salário mínimo. Assim? Tudo. Por favor. Estão respondidas as questões. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o Sr. Deputado José Rui Cruz. Tem 6 minutos à disposição. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Rita, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e queria
fazer aqui algumas considerações sobre o facto de estarmos hoje aqui a discutir este requerimento do Chega. Estamos na Comissão de Economia e estamos aqui a discutir questões laborais, basicamente. O que nós até agora tratámos foi basicamente questões que eu, na minha modesta opinião, teriam muito mais cabimento que fossem discutidas na 10ª Comissão. Mas pronto, estamos aqui para tratar disso. Estamos a falar de direitos laborais, questões laborais. Sim, não, segurança não tem muito a ver com segurança, foi a vencimentos, a questão dos vencimentos. Laborais. A maior parte destas são questões laborais, até o que foi apresentado pelo Chega até foi mais o recibo de vencimento, os 600 euros e não os salários. Bem, pronto. Mas uma das questões que o Chega levantou muito aqui, e já foi respondida, que afinal parece que não há pessoas a dormir nos aeroportos. Eu acabei de ouvir a pergunta e acabei de ouvir a resposta. E se houver questões que seja... Eu acabei também de ver umas declarações da audição que houve antes, que já está na comunicação social, em que há outra interpretação e os problemas que têm que ser resolvidos terão que ser ultrapassados, e é exatamente esse diferencial de horas entre o último transporte e a hora de início do trabalho muito cedo, que é preciso que haja uma solução e que as pessoas não fiquem com problemas. A questão do comer no aeroporto não foi respondido, mas também não sei o que é que o Chega... Eu não percebi a resposta, também não sei o que é que o Chega quer dizer com o comer no aeroporto. É natural que se coma no aeroporto e também é natural que os funcionários comam no aeroporto. À hora do almoço é natural que as pessoas almocem no aeroporto, como os passageiros também almoçam no aeroporto. E depois há aqui um complexo, um alarme ideológico do Chega contra os imigrantes. E isto eu acho que nós devemos muito refletir sobre este alarme social em relação aos imigrantes, porque não, mas os aeroportos precisam também de pessoas para trabalhar e as empresas. Sr. Presidente, gostaria de ter um bocadinho de condições. Srs. Deputados, quer dizer, eu posso passar o tempo todo a interromper e a fazer esta reorientação dos trabalhos, mas é impossível fazê-la todo o tempo, como é evidente. Sr. Deputado Filipe Melo, penso que é impossível o Sr. Deputado conseguir exprimir as suas opiniões ou as suas questões sendo permanentemente interrompido. Isso não dá condições de se poder exprimir, de facto. Portanto, cada frase que o Sr. Deputado diz, o Sr. Deputado comentar, são os tais à partes que eu referia anteriormente, que não dá condições. Sr. Presidente, eu não vou dirigir mais ao Deputado Filipe Melo, eu só estou aqui. Obrigado. Vocês, quer um, quer outro, compreendem perfeitamente o que eu estou a dizer. E quer um, quer outro, sabem o que é preciso fazer para que estas audições corram de uma forma correta para um e para o outro e para os demais. E para a nossa convidada, já agora. Portanto, o Sr. Deputado Rui Cruz tem todas as condições, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi aqui algumas considerações. Quando o requerimento foi apresentado, naturalmente tive que ouvir o que foram a apresentação do requerimento e as considerações que foram feitas por quem os apresentou, porque apresentou o requerimento. E nós não podemos deixar de refletir sobre aquilo que foi dito, porque nós estamos num país que tem, todos sabemos isso, uma grande falta de mão de obra. Eu estou a fazer a minha intervenção. Eu gostaria de saber, as pessoas que trabalham nos aeroportos não são diferentes das pessoas que trabalham nos outros setores. Se faltam pessoas para trabalhar em todos os setores, certamente faltarão pessoas para trabalhar também nos aeroportos. Não é uma ilha que está isolada. E nós estamos a dizer que os argelinos ou que pessoas que seja que nacionalidade for, parece que não podem trabalhar no setor A ou no setor B ou no setor C, isto é um problema que ultrapassa tudo aquilo que é expectável. E depois dizia também que foram os argelinos que fugiram. Podem fugir portugueses, argelinos, argentinos, e esse risco é um risco que acontece com todas as nacionalidades. E depois dizer também aqui que há pessoas que têm vencimentos inferiores àquilo que está na lei, e aliás o Governo hoje, que está em funções até um Governo do PSD, eu acho que o Chega deve denunciar essas situações para quem de direito.
Estamos não é na Comissão de Economia certamente que isso se faz a denúncia, mas deve denunciar essas situações para quem tem direito, para que sejam fiscalizadas as empresas que pagam abaixo daquilo que é a lei. E, portanto, se isso acontecer, o Chega, ou seja, quem quer que seja, deve fazer essa denúncia. Portanto, o que nos parece é que o que este requerimento pretende fazer é fazer aqui um alarme social de uma situação em que o país precisa muito de imigrantes, em todos os setores. O país não funcionaria se não tivéssemos imigrantes. E o que nós precisamos é que não haja discriminação dos portugueses e não fazemos este alarido em relação àqueles que vêm para o nosso país, em que nós sim temos que nos preocupar em ter condições para os acolhermos bem e o nosso país continue a crescer, as receitas da Segurança Social tenham esta saúde financeira que têm, graças a esta política de imigração. Muito obrigado. Muito bem. Senhores Deputados, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Filipe Melo, estava tudo a correr tão bem, não é? Portanto, e vai continuar a correr bem, que eu tenho a certeza que terei a sua colaboração e a colaboração de todos, não especialmente a sua, mas também a sua. Agora, a doutora Rita Reis vai responder às questões ou às considerações que foram colocadas, como entender. Estou a ver que está com alguma dificuldade, mas faz favor, Sr. Doutor. Estou com alguma dificuldade. Aquilo que lhe posso dizer relativamente aos trabalhadores da Portway é que nós, quando fazemos um processo de recrutamento, vamos buscar as pessoas disponíveis para trabalhar que o mercado disponibiliza e a nacionalidade não é um fator, não é um critério de seleção. É o que lhe posso dizer. Muito bem, doutora Rita Reis. Está feito o esclarecimento e agora vamos ter a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD e será quem? Quem é? É a Sra. Deputada Margarida Saavedra. Vamos ouvir com atenção. Faz favor, Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Diretora, já que estamos a falar daqui, embora não seja de facto um assunto especificamente desta Comissão, podemos aproveitar o ensejo para lhe pôr algumas perguntas, para não ter vindo aqui em vão. E há aqui algumas questões que se nos põem. A verdade é que o histórico da Portway e também da Ground Force, quando vem para os jornais, dá notícia de imensa conflitualidade laboral, greves, e sabemos todos que as há, e rotatividade pessoal. O que é um bocadinho estranho, porque uma vez que todos os recordes foram batidos em termos de turistas, em termos de passageiros, como é que uma empresa que tem trabalho assegurado e provavelmente com perspectivas de aumentar, consegue ter tanta tensão laboral? O que é que pode funcionar mal num mercado destes? Habitualmente funcionaria bem. Uma empresa que tem perspectiva de trabalho, uma empresa que tem perspectiva até de aumentar o seu trabalho, em princípio, devia espelhar uma segurança nos trabalhadores. Não é este o caso e eu gostava que nos pudesse, eventualmente, esclarecer acerca disso. A segunda questão prende-se com o seguinte. Nós sabemos que em 2018, julgo que foi a última notícia que temos disso, a Portway, a TAP e a Ryanair eram apelidadas das campeãs de reclamações. Reclamações que se prendem por várias coisas, nomeadamente em termos de passageiros, da dificuldade de entregas de bagagens e até perda das mesmas. Naturalmente, julgo eu, e isso queria que confirmasse, se isso prende ou não exatamente com as tensões laborais que lá existem. Greves, conflitos, crispação, isso naturalmente faz com que os funcionários não façam como deve ser o seu trabalho. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que isto se resolve. Porque se a situação continuar assim, nós continuamos a ter a Portway, a TAP e a Ryanair não é nossa, graças a Deus, como a campeã das reclamações. O que é que está previsto para isso se resolver? Depois, outra pergunta que eu gostava também de lhe pôr e que é a seguinte. Verifica-se que existe, eu estou a perguntar se verifica, que existe uma rotatividade nos colaboradores, condições precárias e recurso a empresas de trabalho temporário.
Ora, isso até certo ponto é incompatível com uma certa experiência, com uma certa eficiência. Um trabalhador que é rotativo e que é temporário, evidentemente que não tem o mesmo trabalho nem o mesmo resultado do que aquele que está em efetividade de funções. E, naturalmente, que o recurso a empresas de contratação de trabalho temporário, eu pergunto, fazem ou não fazem contratação com essas empresas? E, nesse caso, a entrevista que a doutora falou é feita pessoalmente, mas, de facto, estamos em trabalho temporário. Eu pergunto-lhe se as perspectivas que existem em termos de aumento de trabalho e de volume não justifica ter, eventualmente, uns quadros de pessoas permanentes e não sempre em rotatividade e sempre em experiência. Por outro lado, eu também queria só comentar o seguinte, e penso que, independentemente da nacionalidade ou de quem quer que seja que se contrate, e verificando que as pessoas não dormem lá, não dormirão, a verdade é que há o mínimo de segurança e higiene no trabalho que se deve ter. Não é normal que as pessoas comam nos locais de trabalho, não é normal que vão comendo enquanto estão a tirar malas de um lado e com um cachorro quente na outra mão. Porque isso, em termos de higiene e de segurança, em termos da ASAIs, isso é incomportável. É natural que haja salas, é natural que haja espaços onde essas pessoas possam comer com condições de salubridade e de higiene, e, pelos vistos, este lapso de tempo que os senhores reconhecem que as pessoas permanecem nas instalações, dado que não podem estar nos postos de trabalho, porque, como a doutora disse, é por turnos, eles não se vão misturar uns com os outros, então é natural que tenham pelo menos um espaço onde eles possam estar com dignidade e com aquilo que qualquer pessoa merece, seja de que nacionalidade for. Isto é uma questão de dignificação da pessoa humana e isso é importante que seja assegurado. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, agora não é a sua vez, é a vez da Sra. Deputada doutora Rita Reis. Mas o Sr. Deputado tem uma interpelação para fazer à mesa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma interpelação à mesa, porque é importante a doutora Rita Reis, que vem de livre e espontânea vontade de responder a esta comissão, perceber que o requerimento que o Chega fez foi aprovado com o voto contra do Partido Socialista, naturalmente, mas com o voto a favor do Partido Social Democrata. E fica muito mal à Sra. Deputada do PSD dizer que não percebe muito bem porque é que está aqui a falar sobre este requerimento. Ora, se não percebe, é porque não leu, porque o requerimento foi aprovado pelo PSD Sr. Deputado, também. nós todos sabemos quem é que aprovou o requerimento. Agora o Sr. Deputado do PSD quer também uma interpelação. Sim, mas eu ainda não terminei, Sr. Presidente. Pois não, mas quer dizer, já está Posso terminar? Muito obrigado. É importante. Eu fiz uma interpelação, nem sequer toquei em nenhum tema do requerimento, apenas na forma do requerimento, que o PSD viabilizou, votando a favor, nem foi abstenção. Entendemos isso. Portanto, a Sra. Deputada deve questionar a Sra. Rita Reis com questões que ache pertinente, mas que não me parece correto que diga nem sabe porquê do assunto. Sr. Deputado, está entendido. Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa também, enfim, no nosso entender seria desnecessária, mas é importante se calhar relembrar, é uma situação um bocadinho estranha, mas o PSD faz as perguntas que entender, na forma que entender e da maneira que entender. E, portanto, sobre esse aspecto jamais será condicionado por qualquer deputado ou deputada ou qualquer partido que seja. E mais, não, aplica-se a todos. E também se aplica uma outra questão, que quando o PSD viabiliza requerimentos para não obstaculizar nenhuma vinda de convidados e de entidades e do que seja à Comissão, é porque está a viabilizar. Quando vota contra, é porque está a obstaculizar e não está a permitir que venham. Quer dizer, isto é uma situação Estamos entendidos, que viesse a acontecer aqui na Comissão. Quando nós tentamos não criar entropias e permitir que possam vir cá os nossos convidados e virem cá um conjunto de entidades, somos acusados porque é que aprovámos. Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage, está entendido. Um exercício estranho com o qual nós não nos identificamos, Sr. Presidente. Obrigado. Senhores deputados, está entendido. Também já tínhamos entendido todos. Imagino que a doutora Rita Reis, senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Deputado Filipe Melo, já tiveram a oportunidade de fazer as vossas interpelações à mesa.
Nós todos sabemos porque é que estamos aqui, a doutora Rita Reis certeza que sabe, todos sabemos o conteúdo do requerimento do Chega, e a doutora Rita Reis com certeza que também saberá porque o leu, para estar enquadrada na vinda cá, e todos sabemos que qualquer grupo parlamentar com limites de linguagem e limites de conteúdo, sem ser censório, naturalmente, se expressa como muito bem entender, desde que não calque os calos dos outros, passando a expressão. E, portanto, as expressões que a Sra. Deputada Margarida Saavedra usa não são tão ricas como as que o Sr. Deputado Filipe Melo muitas vezes usa, que são bastante mais ricas em termos de linguagem até. É verdade. Agora, imagine se todos andávamos a comentar as expressões que cada um usa. Até eu, como sabe, também uso muito calão, até talvez demais. Bom, posto isto, não havia questão nenhuma, na verdade, mas estamos todos satisfeitos e esclarecidos. E a doutora Rita Reis vai responder às questões que a Sra. Deputada Margarida Saavedra colocou. Faz favor, doutora. Muito obrigada. Relativamente à natureza da atividade da Portway. A natureza da atividade do handling caracteriza-se por uma sazonalidade muito forte. Nós temos necessidades que são permanentes, e por isso temos o quadro da empresa dimensionado para fazer face às necessidades permanentes. Recorremos ao trabalho, à contratação a termo através do recurso ao trabalho temporário para fazer face a necessidades temporárias e sazonais. A rotatividade das pessoas, que na verdade não é rotatividade, mas deriva do tempo que estes trabalhadores estão connosco para fazer face à sazonalidade, fim da qual saem porque extingue-se o motivo que fundamenta esse contrato. Depois do Covid, temos vindo a assistir a uma progressiva um progressivo e sólido crescimento do volume de atividade da empresa, o que nos tem permitido passar bastantes trabalhadores ao quadro. Essa passagem de trabalhadores, não passamos todos os trabalhadores temporários, não é? Porque parte deles estão a fazer face a necessidades temporárias, mas nós permanentemente dimensionamos as equipas de acordo com o volume de atividade que temos. E, portanto, felizmente, temos conseguido internalizar trabalhadores temporários porque a sua necessidade se transforma em necessidade permanente. Relativamente à qualidade do serviço, é uma preocupação constante. Nós estamos em permanente avaliação da qualidade do serviço, temos auditorias dos nossos clientes, temos auditorias das próprias autoridades. Utilizamos o inverno, que estamos agora a entrar num período de crescimento de atividade, para reforçar a qualificação dos nossos trabalhadores e reequacionar, analisar, fazer um debriefing daquilo que foi a atividade do verão, o que é que correu bem, o que é que poderia ter corrido melhor, e reequacionamos toda a nossa atividade para, enfim, num esforço de melhoria constante da qualidade do nosso serviço. Ainda a questão das condições de refeição. Os nossos trabalhadores fazem a sua refeição nas pausas que fazem durante o seu período normal de trabalho diário e utilizam as instalações que estão definidas para o efeito. São salas de descanso, onde os trabalhadores têm as condições para fazer as suas refeições. Estamos em constante esforço de melhoria, utilizamos as instalações do gestor aeroportuário, com quem trabalhamos em estreita colaboração no sentido da melhoria contínua das condições de trabalho dos nossos trabalhadores. Muito obrigado, doutora Rita Reis. Vamos avançar para a segunda ronda. São as perguntas em bloco, seguidas, e, portanto, pergunta ao Partido Socialista se se inscreve. O Partido Socialista inscreve-se para a segunda ronda. Partido Social Democrata, inscreve-se a Sra. Deputada Margarida Saavedra, não é? Quer se inscrever? Só um momento, Sra. Deputada.
Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, uma vez que na primeira ronda não questionei a doutora Rita, e para que o Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo, não fique insatisfeito, gostaria que a doutora Rita explicasse a todos uma coisa que, de uma forma mais detalhada, uma coisa que disse de uma forma muito sucinta, que explicasse de uma forma mais, para todos perceberem, como é feito o recrutamento das pessoas. Disse que o critério não tinha a ver com nacionalidade, disse que ficasse muito claro. E depois que, numa empresa com a especificidade de trabalho como é a vossa, como é que são, eu disse aqui, mas também é importante frisar bem como é que as pessoas fazem a sua alimentação. E depois, como é que são as refeições na empresa, para ficar claro. E depois também foi dito que a questão da tabela salarial também era importante frisar bem qual é a tabela usada, qual é o valor mínimo que as pessoas ganham na empresa. Que também ficasse claro isso para quem nos ouve, perceba até que ponto é que vai a demagogia que alguns querem colocar em cima da mesa. E também aquilo que foi aqui levantado e que foi dito pela senhora deputada do PSD, de que as pessoas têm que ter condições para fazerem as suas refeições. Nós também achamos isso bem, mas o que está aqui em causa é o período antes delas estarem no seu posto de trabalho. E nós também achamos que elas devem ter condições para isso, mas isso é uma questão que vai para além daquilo que é a responsabilidade da empresa, embora a empresa eventualmente também tenha a obrigação de olhar para aquilo que é um problema dos seus trabalhadores. E basicamente era isto que eu gostaria que se esclarecesse. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, é o Sr. Deputado que vai colocar as questões? Sim. Faz favor, então. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, a doutora Rita, que me está aqui hoje como nossa convidada, e dar aqui 2 ou 3 notas que eu gostaria de dizer que são importantes. A primeira nota é que a nossa preocupação nesta Comissão é uma preocupação com a infraestrutura, é uma preocupação com a segurança da infraestrutura e que não é uma preocupação que diga respeito diretamente, obviamente somos sensíveis às mesmas, não é uma questão que diga diretamente, enfim, relacionada com a questão dos vencimentos ou com outras questões de operação da própria empresa, se bem que para nós, ao contrário do que já foi aqui exprimido ainda há pouco pelo nosso colega deputado Filipe Melo, a questão de recrutamento deve passar, obviamente, pelos critérios de recrutamento da empresa, não deve ser seletiva quanto a qualquer tipo de nacionalidade e que deve permitir, sobretudo, que as pessoas recrutadas possam ter condições de trabalho, possam realizar a sua atividade e possam, enfim, contribuir, como nós todos queremos, para o sucesso de uma operação que, ao fim e ao cabo, vai culminar num cliente final, que é o cliente que utiliza o aeroporto e utiliza os aviões para fazer as suas viagens. E esse é o nosso objetivo, é salvaguardar que todo este ecossistema funcione em harmonia, que há a possibilidade dos nossos, enfim, dos clientes dos aeroportos e dos clientes das companhias aéreas possam ter uma melhor experiência, que possam ter menos problemas de atrasos, que possam ter menos problemas de perdas de bagagens e de complicações, e eu acho que esse contributo é um contributo positivo, obviamente, para todos os stakeholders do próprio negócio. E, portanto, nesse sentido, nós só queremos agradecer a presença da doutora Rita, agradecer as explicações que nos fez aqui e dizer que do nosso lado e do lado do PSD nós continuamos atentos a todas estas variáveis que eu referi, que são variáveis, no nosso entender, muito importantes para salvaguardar o bom funcionamento do próprio aeroporto. Muito obrigado. Tenho a palavra ao Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A doutora Rita Reis, nós sim temos questões, ao contrário do PS e PSD temos questões, e eu gostava que apontasse, porque efetivamente são questões pertinentes e que eu queria saber a resposta. E a primeira questão é: qual a percentagem de trabalhadores estrangeiros a trabalhar na Portway? Questão número 1. Questão número 2. Quantos trabalhadores a contrato tem a Portway? Ponto número 3. Qual a taxa de desistência nas formações quando sabem o valor que vão receber ao ingressarem na Portway? Pergunta 4. Que ações tomaram ou que vão tomar para garantir que os registros criminais dos trabalhadores de países terceiros são válidos? Depois pergunto-lhe também se tem conhecimento de uma formação inicial em Faro
sim, porque nós temos 4 aeroportos, não é só Lisboa, que foi cancelada porque os formandos nem inglês sabiam falar. Tem conhecimento disso, certamente. E depois eu gostava também de lhe dizer outra coisa que nos preocupa. A doutora sabe que houve um trabalhador que desmaiou dentro do porão de um avião e que acordou em Angola? O que é que foi feito para ajudar esse trabalhador? Foi acompanhado de perto? A doutora acompanhou esse processo? Essa é outra questão. Depois perguntar-lhe outra questão. O que é que está a ser feito com o estacionamento? Se o transporte dos trabalhadores para virem para os aeroportos já é complicado, porque é que uma plataforma sindical, com o vosso consentimento, aceita que os trabalhadores venham a pagar parque se querem estacionar o carro dentro do aeroporto, coisa que nunca antes o fizeram? Agora vão ter que pagar parque? Estranho é também haver um sindicato que diz que, sim senhor, pague-se, com os salários altos que têm. E depois, para terminar, mesmo para terminar... Última questão. Última questão. Eu posso ouvir o que diz o PS, o PSD e até a doutora Rita Reis dizer que não há trabalhadores a dormir no aeroporto, que há, e não há trabalhadores a comer fora de horário porque estão a dormir e acordam e têm fome naturalmente e comem dentro do aeroporto, porque há, e aconselho-vos a ver uma reportagem excelente, muito bem feita, da RTP, que denuncia isto e que mostra com imagens. Muito bem. Desafio-os a ver isso. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então ouvir as respostas da doutora Rita Reis, que vai concluir esta audição. Portanto, doutora, tem 6 minutos à disposição e, como tem sido muito certeira nas respostas, julgo que vai sobrar o tempo, portanto, faz favor. Muito obrigada. Então, respondendo às perguntas do recrutamento. A empresa faz o seu recrutamento através da empresa de trabalho temporário. Portanto, nós terciarizamos este trabalho, porque a contratação de termo na Portway é feita pelas empresas de trabalho temporário. Portanto, é o broker que faz, que acompanhamos de perto. Começa com sessões de esclarecimento. As pessoas passam por uma triagem inicial, curricular, através da experiência, do seu percurso pessoal e académico, fazem uma entrevista, são aplicados testes conforme a posição para a qual estão a concorrer e depois são ou não selecionados. Relativamente à questão das refeições na empresa, sim, os trabalhadores fazem as suas refeições dentro das instalações da empresa quando estão dentro do seu horário de trabalho, nas instalações previstas para esse efeito. Quando vêm muito cedo, é uma questão que não lhe sei responder. Portanto, só posso responder sobre aquilo que é a vida dos trabalhadores enquanto trabalhador na Portway. Portanto, não lhe sei responder onde fazem as refeições antes. Quanto ao valor mínimo que os trabalhadores ganham na empresa. E estamos a falar do valor hora, porque é possível, nós pagamos o valor hora com base no valor de um full-time. O valor mínimo da nossa tabela salarial são 825 € no handling, para um trabalhador em full-time. Se for um trabalhador part-time, recebe o proporcional, mas o valor hora, portanto, é possível que exista trabalhadores que recebem abaixo deste valor, mas o valor hora cumpre aquilo que está previsto nas nossas tabelas salariais, que são para o handling 825 €. Nós temos. Senhores deputados. Senhores deputados, vamos ouvir a doutora Rita Reis. Faz favor, doutora. Relativamente às modalidades contratuais na Portway,
contratados pela Porto e temos trabalhadores só sem termo, os que pertencem ao quadro da empresa. Toda a contratação a termo é feita com recurso ao trabalho temporário e fundamentada nessa base. Relativamente à validade dos registros criminais, nós fazemos uma primeira triagem do documento através da observação física, mas a avaliação final da validade é feita pelas autoridades, quando o processo é submetido na plataforma da ANA para verificação pela PSP. Sim. Deixe-me ver se não me perco. Relativamente ao trabalhador que foi preso num porão. Não foi preso, foi desmaiado. Desmaiado num porão. Se é o que eu estou a pensar, não estava em Angola, porque o avião aterrou em Lisboa. Se é o episódio que eu penso. Aterrada em Angola, não tenho nenhum conhecimento. Não sabemos. Relativamente ao estacionamento, os trabalhadores pagam uma parte do estacionamento desde 2021, à altura em que implementámos o regulamento que comparticipa a avença que os trabalhadores pagam no parque. Portanto, a empresa paga um valor fixo e o trabalhador paga o remanescente dependendo do parque que escolhe. Portanto, o trabalhador é livre de escolher o parque para o qual vai comprar a avença. Relativamente aos trabalhadores a dormir no aeroporto, como lhe digo, só posso responder relativamente a trabalhadores da Porta e pela verificação que nós fizemos, não temos trabalhadores nossos a dormir no aeroporto. É isto. Bom, eu não tenho a certeza absoluta, mas parece-me que a doutora Rita Reis respondeu às questões todas que foram colocadas. Esta audição está terminada. Sr. Deputado, eu já lhe expliquei várias vezes qual é a minha circunstância relativamente a estes momentos. Os nossos auditados respondem às questões que são colocadas. Se as respostas satisfazem plenamente os senhores deputados e as senhoras deputadas, já é uma questão que me ultrapassa completamente e por isso é que há uma segunda ronda, senhor deputado, por isso é que há uma segunda ronda que permite que os senhores deputados façam aquilo que na gíria futebolística se chama a dobra, não é? E, portanto, podem colocar outra vez as questões, porque não foram respondidas na primeira ronda. Portanto, senhores deputados, doutora Rita Reis, obrigado pela sua colaboração, pela sua vinda à Comissão e as respostas que forneceu à Comissão. Senhores deputados, amanhã iniciamos mesmo os nossos trabalhos às 10 horas e vamos ouvir o Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação. É por aí que começamos, dentro do mesmo requerimento e da mesma temática. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Até amanhã.